Eu vi uma linda criança, estava com os olhos lacrimechantes. Olhei para dentro dos olhos dela. Havia um grito vazio que sorrateiramente, delinquentemente, na sua intimidade invadiu, hediondo objeto e viu, por onde o sorriso fugiu. Num breve momento e o vento esbalaçava seus lindos cabelos, mas não amenizava o tormento que lhe exauria noite adentro. Menina, por favor, não chore, pois sei essa dor vai passar. Mas dói esta dor, que na surdina a fez chorar, enquanto seu olhar tão confuso, para um mundo assim tão desconexo, tão surreal, tão sem nexo, eu olho com ódio e perplexo, e o olhar da criança grudaram na alma, de quem um dia pôde vê-la sorrir, e sorria como os quadros que pintam a vida, desta vida que expurga os seus pintores, que falam de dor, de alegria, de tragédia, falam até de amor, mas não falam da dor do doloroso espinho que a feriu no caminho. E a flor e o espinho vão juntas, e ainda que doa, exala o seu perfume. Ainda que hajam trevas, também existe o lume. E o quadro da vida que o artista não pintou era tão surreal, pois mostrava a criança com rosto de adulta. Seu corpo era uma linda flor que se despedaçou quando alguém dela a abusou, e seu perfume exalou, me fazendo chorar. Bendito seja o nome deste Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo. Veio à baila, nesses últimos dias, um documentário por um internauta, um influencer chamado Felca, a respeito de crianças, de adultização das crianças. E o que fez com que meu coração se compungisse para que eu lembrasse de algo semelhante, inerente a isso. Falo sobre pedofilia. Não existe termo mais pejorativo que possa dar a exata noção do quanto é abominável a pedofilia. Este mal que tem contaminado a nossa sociedade, onde o desrespeito à dignidade avilta de forma profana a essência humana, que tira do olhar de uma criança o brilho da esperança e faz com que sintamos vergonha de olharmos no espelho e ver a nossa própria imagem refletida. Infelizmente, pessoas abjetas se dão ao desfrute de desmoralizar a consciência coletiva, que de forma omissa coaduna com esta discrepância. O olhar assustado, acuado de crianças à mercê de adultos, miseráveis escórias que se tornaram excrementos do diabo, quando deram lugar em seu coração para que ele impetrasse tamanha barbárie. Eu não encontro outra explicação óbvia que definiria uma mente tão ardilhosa, que é capaz de aviltar a pureza de uma criança, que torna o homem um demônio, e nesta vergonha que macula a dignidade humana. E quando digo que sentimos vergonha de vermos como seres humanos, é porque muitas vezes o pedófilo é olhado com olhos de complacência, quando o mesmo se traveste de um líder religioso, e isso tem maculado a religião, quando na verdade esta questão deveria ser tratada com total repulsa, com o direito à cadeia. Todo aquele que, por uma razão inaceitável, tem abusado de uma criança, ainda que o mesmo seja um padre, um pastor ou mesmo um professor, já que são imprescindíveis para a pedagogia que edifica uma conduta. Jamais devemos concordar com a infeliz política de pesos e medidas diferentes, ou seja, o tão enfatizado 2 pesos e 2 medidas. Pois quantos personagens influentes tentaram pagar sordidamente com uma propina o despudorado desvirginamento
da inocência de crianças que confiaram nas mãos que teriam tudo para serem santas, mas, no entanto, corriam nessas mesmas mãos a propina das mãos do diabo. E hoje celebram a vida esquecendo que assassinaram inocentes sonhos de crianças que, para satisfazerem suas concupiscências profanas e malignas. Enfim, se o nosso espelho está quebrado, devemos mais do que nunca arremessá-lo para fora da nossa sociedade, mesmo que esse espelho tenha ocultado a pseudo-imagem com uma aura translúcida. Daí então perscrutaríamos cada canto em que se espreita o infeliz filho das trevas e, de acordo com o nefasto comportamento, impetrá-los punições condizentes com os atos por eles cometidos. Quem sabe nossas crianças assim voltariam a se sentirem mais seguras, sem o perigo de serem molestadas. Quem sabe seja extirpada a consciência de impunidade ao que tange, ao que se refere à pedofilia. Toda criança tem inerente a ela, conferida por sua inocência, a supremacia de ser inexpugnável através do direito inalienável de ser apenas criança, o que inviabiliza qualquer tipo de filosofia agressiva que deturpe sua lúdica consciência, para que a mesma usufrui do sublime papel otorgado pela excelência da vida, de viver e ser apenas criança. Todo adulto tem que ter a dignidade, a moral e a prudência de respeitar a sua lúdica inocência, dando a mesmo direito de ser e viver apenas como criança. Todo pedagogo que traz a digna incumbência de educar deve, acima de tudo, executar os seus conceitos partindo do princípio que valoriza a essência lúdica de uma criança. Todos os pais devem manter a sublime e justa manutenção cotidiana para a elaboração do direito inalienável de seus filhos, para que os mesmos sejam sadios. E para isso é imprescindível que esta manutenção evidencie todo o fluxo do amor à criança. Qualquer ideologia que deturpe a filosofia de vida de uma criança deve ser responsavelmente punida, exemplarmente rechaçada, para que a raça humana continue perpetuando a sua consciência, para que sejamos pessoas racionais, pois toda a prole da humanidade sempre foi uma criança. E quantas vezes necessário for, ainda que repetidas vezes, farei deste tema o meu lema, escrito como um diadema, como um mantra, ou uma epígrafe, ou um epitáfio, com letras garrafais, sobre a látime do meu túmulo, para que o mundo assim possa anunciá-lo. Isso é algo que eu deixei testificado no meu livro A Lenda da Rosa Mística, em que aborda este tema com maior profundidade. Pois o meu desejo sempre foi que a criança seja inalienável, intocável. Bendito seja o nome deste Deus maravilhoso chamado Jesus.